Quero dar as boas-vindas a todos que nos assistem neste momento. Estamos iniciando mais um culto de adoração ao Senhor nosso Deus, culto que só ao Senhor é devido, somente o nosso Deus é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, e com muita alegria nós, ainda que virtualmente, nos reunimos, né, para adorar, para bendizer e dar louvores ao Deus Altíssimo. Eu quero, neste momento, orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, na noite desse dia, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por mais uma semana que o Senhor concede a todos nós. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque diante dos desafios, ó Deus, que temos enfrentado, o Senhor tem se mostrado presente em nossas vidas e tem nos dado, ó Deus, a alegria de podermos em todo o tempo saber que o Senhor está conosco, ó Deus, nos amparando, nos dando a proteção e o livramento que somente o Senhor pode dar a todos aqueles que em Ti espera e em Ti confia. Senhor nosso Deus, nós Te louvamos na noite desse dia e queremos fazê-lo todos os dias da nossa vida, porque sem Ti não há o que se possa fazer. E agradecemos ao Senhor por mais um momento na Tua presença, ó Deus, um momento onde nós vamos refletir na palavra do Senhor e onde vamos receber o lenitivo espiritual que o Senhor tem para os nossos corações. Por isso nós Te agradecemos, louvamos-Te e bendizemos ao Senhor, hoje e sempre no nome de Jesus. Amém. Nós vamos, neste momento, abrir a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, apenas o versículo 15. 1 Timóteo 1, 15, diz assim a palavra do nosso Deus. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É interessante essa palavra de Deus, poderosa, gloriosa, aonde chama a nossa atenção, porque Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E se a gente olhar o versículo 16, ele diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Meus amados irmãos, esta palavra, ela é muito profunda, porque nos traz a instrução da salvação de Cristo Jesus a todos nós. E principalmente o versículo 16, onde se diz: completa longanimidade e serviço de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E nós sabemos que sem Jesus não temos vida eterna. Sem o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus para a salvação de todos nós, para perdoar os nossos pecados, nós não temos nenhum tipo de liberdade e muito menos salvação. Jesus Cristo cumpre isso porque fiel é a palavra. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. E nós, como servos do Senhor, como servos de Jesus Cristo, nosso Salvador, aceitamos, recebemos esta palavra gloriosa e sabemos o quanto Jesus nos ama e tudo que Ele fez para nos resgatar do lamaçal do pecado, trazendo todos nós e nos dando vida e vida em abundância.
Nós vamos, neste momento, cantar um hino de louvor ao Senhor, o hino de número 33. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. Do céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Nós vamos, neste momento, abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 30. Isaías 30, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós,
e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurado todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo te responderá. Nós vamos ter uma oração neste momento, uma oração de contrição neste momento, porque a palavra de Deus nos mostra e nos diz o poder desse Deus sobre a vida do seu povo. Eu quero, antes de orar, quero compartilhar com os irmãos aqui nesse texto. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor Deus é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. A nossa esperança não pode estar em homens, a nossa esperança não pode estar em bens, a nossa esperança não pode estar em nenhum outro objeto a não ser no Senhor nosso Deus. Ele é que nos criou, Ele é que nos formou, Ele é que nos deu vida e vida em abundância. Por isso nós vivemos, por isso nós existimos, por isso nós sabemos que diante de todas as dificuldades e diante de todos os intempéries da vida, somente Deus pode trazer para cada um de nós a cura, a paz e a alegria. Quando nós esperamos no Senhor, quando nós confiamos em Deus, e a gente precisa entender que fé, confiança e esperança sempre andarão juntas, sempre estarão atreladas uma à outra, porque quem tem fé, confia, e quem confia, espera. E a nossa esperança sempre deve estar no Senhor. Por mais complicada que seja as situações que nós precisamos viver, por mais difícil que seja as situações que sobrevêm na nossa vida, na vida de nossa família, na vida dos nossos entes queridos, por mais difícil que seja a situação que a gente sabe que irmãos, que amigos têm passado, nós devemos sempre ter a nossa esperança alicerçada e a nossa confiança alicerçada no Senhor nosso Deus. Por isso nós vamos agradecer ao Senhor, porque diante de tantas dificuldades, Deus tem estendido a sua gloriosa mão e abençoado tantas e tantas pessoas, tantos irmãos, né? Nós observamos que muitos irmãos têm sido acometidos por essa enfermidade que assola o planeta, né? Vamos dizer assim. É uma pandemia global, mas nós sabemos também que Deus tem trazido a cura para muitos, né? Para muitos e muitos e muitos. Por isso nós agradecemos ao Senhor, né? E agradecemos a Deus porque a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado todos os que nele esperam. Então, se a minha esperança, se a sua esperança está no Senhor nosso Deus, jamais, nunca jamais, nós seremos frustrados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, e o nosso coração, todavia, Senhor, em todos os momentos, deve sempre estar agradecido ao Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que nós não conseguimos, jamais conseguiremos caminhar sem a ajuda do Senhor. E nós, neste momento, oramos ao Senhor, suplicando-te, ó Deus, pela tua misericórdia, pela bênção do Senhor, sobre a vida da Igreja Central de Poá.
cada membro que compõe esta igreja, ó Deus, sobre a vida do pastor da igreja, sua família, ó Deus, junta diaconal, conselho da igreja, Senhor, e todas as sociedades. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é que constituiu toda esta igreja, o Senhor é que constituiu todos nós e nos arregimentou, ó Deus, e tem nos dado a alegria de podermos caminhar na Tua presença. Ó Deus, neste momento, qual o mundo vive um momento difícil, ó Deus, de saúde, nós sabemos que o Senhor tem estendido a Tua mão, ó Deus, e tem derramado a Tua bênção, tem derramado as condições que as pessoas necessitam para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado. E nós agradecemos ao Senhor por nos preservar, por nos dar a orientação, por trazer a Tua palavra, ó Deus, em nossas vidas, nos dando, ó Deus, o alimento que nós necessitamos em todo o tempo. Ó Deus, abençoe a vida de aqueles que estão internados neste momento, ó Deus, aqueles que estão passando por este momento de enfermidade, ó Deus. Nós sabemos que são tantas pessoas, mas nós sabemos também que somente o Senhor pode trazer, ó Deus, o alento, a cura e também, ó Deus, restaurar cada vida para a glória do Teu santo nome. Por isso nós Te agradecemos, nós Te louvamos e suplicamos-Te hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos, neste momento, ouvir um cântico espiritual. Se meu povo orar. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
Graças e paz a todos, nós vamos nesse momento nos dedicar à meditação da Palavra de Deus e para isso eu gostaria de convidar todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 1, dos versículos números 10 a 14. João, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos de números 10 a 14. E esses versículos dizem o seguinte: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Evangelho de João é um evangelho cristológico, fundamentalmente, ou seja, é um evangelho que apresenta de forma mais profunda a Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Nos termos iniciais do seu evangelho, ele associa a Jesus uma designação, verbo, chamado de Verbo de Deus. E é interessante nós observarmos que o apóstolo João começa esse seu evangelho afirmando que desde o início o verbo já existia. Quando diz assim, no princípio era o verbo, a ideia do era aqui já existia, ele já estava estabelecido. Não é? E diz mais ainda, e o verbo estava com Deus, ou seja, ele gozava plenamente da intimidade com Deus, da presença de Deus, mas mais ainda, diz assim, e o verbo era Deus. Não é? Então, o que nós observamos no início do Evangelho de João é a descrição de Cristo como sendo legitimamente, em sua natureza, Deus. Do mesmo modo, nós encontramos uma descrição do início de todas as coisas no livro de Gênesis. O livro de Gênesis começa assim: no princípio criou Deus. O evangelista João, ele vai usar aquela figura, né, usar aquela descrição, aquele relato apresentado em Gênesis, no capítulo número 1, e vai estabelecer uma relação entre aquele texto e agora o Evangelho. Porque o Evangelho trata da revelação de Deus na pessoa de Cristo. Então ele vai dizer exatamente, no princípio, e parte diretamente para a pessoa de Cristo. Em Gênesis, no princípio, criou Deus. Aqui, no princípio, era o Verbo. Há uma clara relação entre o que está relatado lá em Gênesis e o que está aqui relatado no Evangelho de João. Um outro paralelo que é estabelecido é que em Gênesis Deus é apresentado como o Criador de tudo o que há. Não somente Criador, Criador e ordenador de tudo o que há, e Ele faz isso de forma perfeita. No Evangelho de João, nós encontramos também esse paralelismo, né, ou este pensamento paralelo. Porque no versículo número 3 do capítulo número 1 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Claramente, estas afirmações estão relacionadas ao verbo que é mencionado no versículo de número 1 e no versículo número 2 aqui deste capítulo de João. Então, João relaciona Jesus como também Criador. Como Deus, ele foi o instrumento através do qual todas as coisas vieram a existir. E sem ele, ou seja, sem a presença dele, sem a mediação dele, sem a atuação dele, nada do que foi feito ou nada do que veio a existir pôde passar a existir. Ou seja, não há nenhuma existência autônoma à pessoa de Cristo. Bem, uma vez que João relaciona assim Jesus a Deus,
O que decorre logo no capítulo de número 1 é algo extraordinário para nós. Porque à medida que João vai desenvolvendo o seu pensamento, isso aqui na verdade é mais a introdução do Evangelho de João, à medida que ele vai desenvolvendo o seu pensamento na introdução, ele apresenta algo catastrófico, ele faz a menção a algo terrível que aconteceu. E isso nós encontramos no versículo número 10 que nós lemos no nosso trecho para a meditação de hoje. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O que João está dizendo aqui é que Deus em Cristo visitou a sua criação. E é muito importante nós observarmos isso, porque isso fica muito estabelecido que Deus é um Deus que se importa e se envolve com as suas criaturas. Deus não é um Deus que criou tudo o que existe, achou que estava tudo muito bem estabelecido, fundou e firmou as normas de funcionamento e simplesmente deu as costas e foi embora. Há um pensamento muito comum no meio humano que defende a ideia de que, se há Deus, nós não podemos conhecê-lo, porque Deus é um ser que atua numa outra dimensão, possui uma outra natureza, e nós não temos elementos para conhecer esse Deus. O que nós encontramos nesse texto é algo maravilhoso. Deus veio ao nosso encontro. O cristianismo diz exatamente isso. Deus pode ser conhecido, não porque nós tomamos e estabelecemos as regras para o conhecimento de Deus, mas pelo fato de que Deus se fez revelar. Deus veio ao encontro da sua criação. Mas a tragédia a qual eu me refiro é o fato de que Deus veio, o Verbo se fez carne, a ideia de que ele assumiu o corpo, ele se manifestou fisicamente. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E é importante nós observarmos o que esse versículo está dizendo. Ele não está simplesmente dando uma informação acerca de Deus, ele também está dando informação acerca dos homens. Deus em Cristo veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a Cristo. Quando no final do versículo número 10 diz, e o mundo não o conheceu, a ideia de conhecer aqui é muito mais do que simplesmente ter uma informação acerca de. É uma expressão que não está relacionada a apenas a capacidade racional ou de dedução lógica racional que pertence aos homens, que foi um recurso, uma característica dada por Deus aos homens. Conhecer aqui significa estabelecer um relacionamento. Conhecer aqui é conviver. O mundo veio a rejeitar aquele que se manifestou. O mundo recusou estabelecer relacionamento com aquele que veio ao encontro daquilo que era seu. E nisso está a grande tragédia. A tragédia da rejeição a Deus. Versículo número 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não lhe prestaram a honra de vida. Recusaram-se a conhecê-lo e recusaram-se a prestar a honra que a ele era devida. E toda a tragédia humana, ela gira em torno deste princípio, o princípio da rejeição a Deus. Não simplesmente pelo fato de que Deus é Deus, que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele é poderoso, e os homens recusaram isso. Mas é que Deus em Cristo se manifestou salvadoramente, é o que nós encontramos no Novo Testamento. Deus em Cristo se manifestou salvadoramente. E os homens rejeitaram essa salvação de Deus na pessoa de Cristo. Deus criou, Cristo é agente da criação. Deus, então, em Cristo, assumiu a forma humana, veio para o que era seu,
veio para aquilo que lhe pertencia, veio sobre aquilo que lhe era de direito, mas aqueles que eram de direito, pertencer a ele, rejeitaram esta comunhão, não receberam, não honraram a Deus na pessoa de Cristo. E sem Cristo não há qualquer possibilidade de salvação espiritual para os homens. Essa é a maior tragédia. A tragédia do risco da destruição espiritual eterna. Bem, mas no meio dessa tragédia nós encontramos um contraponto extraordinário. À medida que no versículo número 11 diz que ele veio para o que eram seus, e os seus não o receberam, e isso apresenta de forma muito clara a profundidade da recusa do homem em se submeter a Deus. No versículo número 12, há um contraponto extraordinário. Há um mas aqui, versículo número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu gostaria de que nós meditássemos um pouco exatamente sobre isso. Sobre esta bênção em meio a uma tragédia. Esta maravilha em meio a uma catástrofe. E eu gostaria de que hoje nós nos concentrássemos mais especificamente nos versículos números 12 e 13, para que nós reflitamos um pouco sobre esta bênção. Enquanto alguns rejeitaram, outros foram feitos filhos de Deus. Enquanto alguns permaneceram nas trevas, outros foram alcançados e atingidos pela luz. Enquanto alguns recusaram-se a receber e a estabelecer relacionamento efetivo com Deus, outros passaram a buscar este relacionamento, a usufruir deste relacionamento. Enquanto alguns rejeitaram, outros acolheram. E enquanto alguns permaneceram distantes, outros foram incluídos na família de Deus. Que bênção extraordinária é essa? E eu gostaria de meditarmos hoje, de forma muito rápida, sobre esta bênção que Deus nos concede em meio à tragédia. Bom, a primeira coisa que nós precisamos observar acerca desta bênção é que ela é uma bênção possível a todo homem. Isso é maravilhoso. Diz o texto aqui, mas a todos quantos o receberam. Enquanto alguns rejeitaram, outros receberam a Jesus da forma adequada. Receber significa acolher para si. E é uma expressão que apresenta o contraste entre a rejeição. Observe, no versículo 10, lembram? Mas o mundo não o conheceu. E conhecer aqui é o conhecer por relacionar-se. No versículo número 12, o receber é exatamente a atitude contrária do não conhecer. Enquanto alguns rejeitaram a Deus em Cristo Jesus, houve outros que o receberam. E é muito importante nós observarmos que o conceito aqui é de que a todos quanto desenvolveram esta atitude e a todos hoje quanto desenvolverem esta atitude, recebem a mesma bênção. Então, a bênção de nós quebrarmos esta maldição do pecado sobre nós e de nós realmente sermos feitos filhos de Deus ainda hoje está à nossa disposição. Está aberta a todas as pessoas. E é muito interessante ainda nós observarmos que, à medida que João apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador, ele apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, Salvador, vindo ao mundo para salvar o mundo. E o conceito de mundo aqui é o de mundo constituído por pessoas que estavam perdidas. Jesus veio exatamente para modificar, para transformar esta situação. Ele veio para todos, portanto, todos quantos se encontram nesse estado de pecadores podem ser alcançados pela graça que transforma. A todos, essa bênção é uma bênção abrangente. Esta bênção é uma bênção que se estende a toda e qualquer pessoa, em todo e qualquer local, em toda e qualquer situação no mundo ou na vida.
a todos. Deus não deixa de conceder, Deus não recusa aplicar a salvação àqueles que recebem a Cristo. Mas é preciso ainda nós levarmos em consideração algo muito especial nesta declaração. Muitas vezes, quando nós falamos assim, Jesus Cristo veio para todos, a tendência nossa é dizer, bom, mas se ele veio para todos, então aquilo que ele fez, ele vai salvar a todos, então não preciso ficar muito preocupado com isso. Mas, ao mesmo tempo que essa declaração da bênção, essa bênção é abrangente, essa bênção também é restrita. Quando nós observamos aqui a palavra todos, há um condicional na continuação da frase. Todos quantos o receberam. Embora a bênção de sermos feitos filhos de Deus seja uma bênção oferecida a todas as pessoas em todo o tempo, em todo local, em toda situação no mundo, ou seja, não importa a situação que você está vivendo, não importa em que local você esteja, não importa em que condição você esteja, não importa quais foram as características que marcaram a sua vida, não importa quão imaginária ou realmente você esteja perdido ou perdida, a salvação de Deus em Cristo Jesus, ela está à disposição para ser aplicada sobre a sua vida. Esta bênção existe e essa bênção se estabelece, mas ela se estabelece apenas sobre aqueles que o recebem, sobre aqueles que o acolhem, sobre aqueles que se dispõem a caminhar na contramão do mundo. O mundo rejeita o Senhor. Os que acolhem ao Senhor são transformados em filhos de Deus. Então, a primeira característica desta bênção é que ela é abrangente, mas ela também é restrita. Somente se receberem, são transformados em filhos de Deus. Mas todos quantos assim se dispõem, de fato são transformados em filhos de Deus. Então, esta bênção em meio à tragédia é uma bênção abrangente. Isso é maravilhoso. Mas ela também é uma bênção restrita, especificamente aplicada somente sobre aqueles que o recebem. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Muitas vezes nós, na continuação desse texto, tendemos a ler esta parte mediana do versículo, focando a nossa atenção para a expressão deu-lhes o poder. E quando nós lemos esta expressão, muitas vezes nós a tomamos como sendo a declaração de que em nós há uma capacidade inata de nós fazermos de nós mesmos filhos de Deus. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz: deu-lhes o poder de serem feitos. Isso fica melhor entendido quando nós compreendemos que a palavra poder, que está traduzida aqui na nossa língua, ela expressa um tipo diferente de poder. Eu vou explicar isto. A palavra poder, ou aquilo que tem poder inato, é uma palavra que se pronuncia dynamis no grego, ou seja, é algo que existe, é como se fosse um potencial que está ali presente e pode naturalmente ser acionado para gerar algo, para realizar algo. Mas a palavra que aqui está traduzida por poder é uma outra palavra que indica um poder que é concedido à pessoa por outra fora dela, por uma autoridade
que atua sobre ela. Quando neste versículo lemos que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, o conceito é que eles foram investidos nesta bênção. Eles foram colocados nesta condição. E é maravilhoso nós observarmos que isto é um ato do próprio Deus. Ou seja, não somos nós que produzimos isso. Não somos nós que realizamos a bênção ou que estabelecemos para nós o status de sermos filhos de Deus, mas Deus é que trabalha isso em nós. Quando nós recebemos Cristo Jesus, quando nós realmente atentamos para Ele, olhamos para Ele, o vemos como o próprio Deus encarnado, o vemos como nosso Salvador, quando nós resolvemos individualmente, quando nós experimentamos, melhor dizendo, individualmente, o caminhar, o inclinar o nosso coração, neste sentido, Deus trabalha em nossas vidas e Ele então nos transforma em filhos dEle. Deus nos coloca nessa condição. E isso fica claro quando já mencionamos, na continuação do versículo diz, de serem feitos, não de se fazerem. Deus concede esta bênção. Deus concede esta graça. E é importante nós, então, observarmos qual é o elemento usado por Deus para que nós sejamos efetivamente sendo tornados, ou sermos tornados filhos dele. Diz assim, aos que creem no seu nome. É importante nós sabermos que na cultura judaica antiga, o nome não era simplesmente a designação de um indivíduo, mas o nome era a definição e a descrição da substância do indivíduo. Então, o conceito aqui é de que eles viram em Cristo Deus. Eles viram em Cristo o seu Salvador. Creram no seu nome, creram na sua substância, creram na sua revelação, creram naquilo que ele de fato era. Aos que creem no seu nome. Mas é importante ainda nós observarmos o que significa então este crer. Este crer significa confiar. Uma vez um grupo de estudantes estava fazendo um trabalho evangelístico em um colégio lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eles foram, entoaram alguns cânticos de louvor, apresentaram uma mensagem e depois era dado um tempo para as pessoas que quisessem fazer perguntas, pudessem se aproximar ou conversar com o pessoal. E aí tinha um rapaz, o nome dele inclusive era Gentil, e o Gentil estava evangelizando o rapaz, dizendo, olha, você precisa crer em Jesus, você precisa ter fé em Jesus. E o rapaz não estava conseguindo entender o que isso significava. Ele falou, o que é crer? O que é ter fé? Eu não sei o que é isto. E a irmã de Gentil estava ao lado dele e ouviu tudo aquilo que estava acontecendo. E o rapaz fazendo a pergunta, e o Gentil, apesar de toda a gentileza, não estava conseguindo se expressar, não estava conseguindo achar as palavras que pudessem explicar para aquele rapaz o que significava crer em Jesus, o que significava ter fé em Jesus. E ela então se aproximou e disse assim, olha, ter fé ou crer significa confiar de todo o coração. Simplesmente. Crer ou ter fé na pessoa de Jesus significa confiar nele e somente nele, de todo o coração, como Deus e Salvador. A todos quanto o receberam, bênção abrangente, mas também restrita. Deu-lhes o poder de serem feitos, uma bênção alcançada, mas conferida. E aos que creem no seu nome, uma bênção que é concedida mediante uma confiança estabelecida. Mas, quando nós olhamos para esse texto, ainda há algo mais que nós precisamos observar. Quando no versículo número 12 diz,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O versículo número 13 apresenta uma dinâmica bastante interessante. Diz assim: esses que creram no nome, esses que receberam a bênção de serem feitos filhos de Deus, estes que foram capacitados, de algum modo a sua percepção espiritual foi aberta e eles foram capacitados a enxergar em Cristo o único Salvador e o verdadeiro Senhor. Esses não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Ser abençoado com esta bênção significa uma nova vida estabelecida. A nossa vida antiga, que nos incluía dentro aqueles que rejeitaram, dentre aqueles que não quiseram conhecer, e com todas as consequências nefastas desta rejeição e desta desconsideração, toda esta vida foi deixada para trás. Quando nós cremos de todo o nosso coração, confiamos de todo o nosso coração, a nossa vida como um todo é modificada. Não foi à toa que João, quando começou o seu evangelho, falou da criação. Porque, na verdade, quando nós somos feitos filhos de Deus, nós também, em nossas vidas, nós somos trabalhados como sendo uma nova criação de Deus. O apóstolo Paulo expressa isso muito claramente quando ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. É uma bênção que se manifesta ou promove em nós, ou provoca em nós, ou estabelece sobre nós uma nova existência. Agora há um novo sentido, porque nos foi dada uma nova percepção da realidade. O mundo não é só o que vemos, o mundo não é só o que tocamos, a vida não é só o que tocamos, a realidade não é só aquilo que conseguimos apreender visual, auditiva, pelo paladar ou pelo tato. Há a realidade muito maior do Deus, que é Senhor Todo-Poderoso e Soberano, que criou tudo que há na pessoa de Cristo e que se envolve com a sua criação, especificamente os homens, de modo a resgatar aqueles que creem e de tirá-los de uma condição de perdidos e forasteiros, por assim dizer, da glória de Deus, em filhos próximos e que têm vida que vem de Deus para eles. E nessa nova vida há uma realidade extraordinária que passa a ser experimentada cotidianamente. E nós encontramos esta realidade descrita no versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Observe o que aqui diz o texto. Cheio de graça e de verdade. Embora na sequência do texto graça venha antes de verdade, eu gostaria de inverter aqui para que nós reflitamos um pouquinho sobre essas duas expressões. Quando nós encontramos a palavra verdade no Evangelho de João, quando João usa essa expressão, ele a usa no sentido de ser a essência legítima e a expressão inequívoca da essência daquilo que é verdadeiro. Então, verdade aqui não é uma verdade relativa, não é uma verdade condicionada. Verdade aqui é a revelação última e precisa, final, definitiva da verdade de Deus. Então, o que nós encontramos aqui é esta expressão, esse significado da palavra verdade. Ok? E o que nós encontramos ainda aqui, nesse versículo número 13, é que não somente, versículo 14 aqui, não somente em Cristo, nós experimentamos esta verdade de Deus, essa expressão última de Deus, mas nós conhecemos Deus como um Deus gracioso, cheio de graça
e de verdade. E a palavra graça é uma palavra muito especial na Bíblia, porque significa um favor que é concedido de modo imerecido ao objeto daquele favor. Ou seja, graça significa que, de algum modo, a pessoa recebeu um benefício sem que ela fizesse jus, ou seja, sem que ela merecesse aquele benefício que ela recebeu. Por isso se chama graça, né? É algo que é concedido de forma livre de Deus, não somente livre no sentido de que ninguém condiciona Deus a derramar esse favor, mas livre no sentido de que foi gerado no próprio coração de Deus para assim se dirigir a nós, assim agir sobre nós. Quando nós somos transformados nesta nova vida, nós experimentamos o conhecimento de Deus, na intimidade de quem é Deus em Cristo Jesus. Nós sabemos agora quem é Deus. Nós podemos conhecer a Deus no sentido de, através da informação dele registrada na sua palavra, nós passamos a experimentá-lo no nosso dia a dia e descobrimos ou reconhecemos que ele é exatamente aquilo que é dito na sua palavra. Mas não somente a verdade, esta graça, esse Deus é um Deus que vem para estabelecer sobre aqueles que creem o favor de recebermos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Esse Deus é um Deus benéfico. Lembra do texto que foi lido na nossa liturgia, que diz assim: olha, Deus tem esperado até agora para ser misericordioso com vocês, porque Deus é um Deus de justiça. O conceito deste versículo não é que a justiça é a misericórdia. A justiça é a punição de Deus, mas Deus retardou voluntariamente a sua justiça para aplicar misericórdia. Nós, em Cristo, experimentamos essas misericórdias de Deus. Nós experimentamos o caráter desse Deus que retém a sua ira para conceder misericórdia a nós. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Nós experimentamos isso, nós testemunhamos isso. Pode parecer um tanto quanto estranho, né? Para quem ainda não teve essa experiência, conceber o que isso de fato significa. Mas, quando nós anulamos a nossa rejeição, a nossa resistência a Deus, quando a nossa recusa à pessoa de Deus é trabalhada nas nossas vidas, e nós deixamos essa recusa de lado, e abrimos o nosso coração para experimentar Deus e receber Deus na pessoa de Cristo, quando nós assim conduzimos a nossa vida, vem de fato essa experiência que é uma experiência espiritual. Nós vivenciamos isso de forma maravilhosa sobre a nossa vida. Por isso que diz assim: e vimos a sua glória. É uma percepção que vem a nós da majestade desse Deus maravilhoso que reteve a sua ira para aplicar sobre nós a sua misericórdia em Cristo Jesus. Esta é a boa notícia em meio à tragédia. Esse Deus é um Deus que vem, é um Deus que se revela, é um Deus que concede bênçãos àqueles que o recebem, e especificamente a bênção de ser tornado filho de Deus. Ou seja, ele age de modo a transformar a condição daquela pessoa, e ele faz isso através da disposição real no nosso coração de confiarmos integralmente nele, crermos no seu nome, na sua substância, em quem ele é. Deus trabalha isso, diz que isso vem de Deus, isso não é produzido por nós. E quando Deus assim trabalha, a nossa vida é transformada e nós passamos a experimentar a convivência e a adquirir o conhecimento íntimo desse Deus como sendo não somente o Deus verdadeiro, mas como sendo também o Deus gracioso. Bem, quais as duas realidades de existência nós vamos experimentar?
continuar a viver na tragédia, ou sermos alcançados e transformados pela bênção de Deus. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Anule as resistências. Anule a sua rejeição. Anule a sua autoafirmação. Anule a sua arrogância no sentido de pensar que em alguma medida você não precisa de Deus. Todos nós precisamos de Deus, porque nós rejeitamos em um momento a Cristo Jesus. Mas nós podemos ter esta nossa vida transformada. Nós podemos ter esta existência modificada. Nós podemos ser pessoas que conhecem esse Deus, são transformadas em seus filhos por meio da fé e passam a ter uma nova vida, uma nova percepção de Deus. E isso de modo transformador e plenificador, hoje e para sempre. Experimente essa bênção de Deus. Deus lhe abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vocês e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.